Olá, meus amados. Conforme fazemos semanalmente, de novo estamos aqui com vocês para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical, a melhor escola do mundo. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços: Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Neste endereço fica a nossa sede brasileira. E também Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Volta Redonda é chamada de o coração de aço do Brasil. Em Porto Real, Sul Fluminense, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Nossa igreja em Porto Real fica bem em frente ao CRAS. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia número 2934, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossa igreja em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3907, quilômetro 5, Pinheiral, estado do Rio de Janeiro. E no distrito de Falcão, Falcão é distrito do município de Quatis, estado do Rio de Janeiro. Rua Major Carvalho, número 154, Centro, Falcão. E no estado de Minas Gerais, nós temos dois endereços. Rua Governador Valadares, número 350, Centro, Santa Rita de Jacutinga. Nossa igreja fica ali em frente à praça principal, a Praça Society, a praça de skates. E também Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, bairro Esperança, número 194. Caratinga é município do estado de Minas Gerais. Meus amados, saiu o nosso novo jornal, Missão Europa em Ação. 12 páginas coloridas, por apenas R$2 a unidade. Temos aqui notícias, eventos, inaugurações, batismo. Realizamos só este ano na Europa 6 batismos nas águas, com mais de meia centena de neoconvertidos que desceram as águas batismais. Temos notícias do campo missionário, de toda a região da grande Europa. Temos ali em várias cidades europeias como Itália, Espanha, Portugal, Suíça. Temos nestas nações várias igrejas instaladas para pregação e anunciar a palavra de Deus. Ao todo são 33 igrejas espalhadas pela Europa e aqui no Brasil, estado do Rio de Janeiro e estado de Minas Gerais. Se você adquirir acima de 20 unidades, nós faremos então um desconto de 50%. E a nossa revista, o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. Estamos concluindo neste trimestre
lições que tratam da cristologia, estudos sobre a vida do Filho de Deus. E o tema é o incomparável amor de Deus através de seu Filho. Hoje tivemos uma lição muito boa que trata do relacionamento de Jesus Cristo com os pecadores. Foram as acusações que os fariseus fizeram de Jesus. A única coisa que eles encontraram para acusá-lo é de que ele se misturava, ele sentava-se com os pecadores e comia com eles. Então, esse relacionamento, né, nós vamos verificar que Jesus foi uma pessoa bastante social. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele se interagia com todas as pessoas. E nós então estaremos estudando sobre este importante assunto. Lição número 9, 26 de novembro do ano de 2023. E o tema é o relacionamento de Jesus com os pecadores. O nosso texto áureo baseia-se no capítulo 7, versículo 34 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 34, que diz assim: Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Verdade aplicada. Cristo aproveitou as oportunidades que teve ao entrar nas casas dos que eram considerados imperdoáveis pela sociedade. Não para comer e beber, mas para realizar milagres. E os objetivos específicos desta lição: revelar o amor, mudanças e objetivos de Jesus. Destacar o relacionamento de Jesus com os publicanos e pecadores. E mostrar que Jesus é o Filho do Homem. Textos de referência, apenas 2 versículos. Capítulo 15, versículos 1 e 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, que assim está registrado. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Introdução. Gostamos de visitar lugares lindos e luxuosos. Damos preferência aos lugares e pessoas importantes. Sentimos-nos felizes quando somos bem recebidos. Parece contraditório, mas Jesus não escolhia os melhores lugares. Sempre ia onde sua presença fosse importante, sem se importar com a beleza. A atitude de Jesus sempre foi fantástica. O seu maior interesse era perdoar pecados e transformar vidas. Comer e beber com eles era apenas simples consequência. Tópico 1.0. A essência de Jesus é o amor. Cristo é a maior demonstração de amor prático desde que atendeu ao pedido do Pai. Evangelho de João 3,16, de forma voluntária. João capítulo 10, versículos 17 e 18. Ofereceu-se a si mesmo por sacrifício único de morte na cruz. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Sua atitude foi incontestável, desde o nascimento até que se cumprisse o propósito de sua morte e ressurreição. Ele viveu na terra e fez muitos milagres. Teve contato com pessoas pecaminosas. Foi incompreendido, acusado de estar endemoniado. Seu comportamento evidenciava-o como o provável Messias, segundo as Escrituras Sagradas.
Os líderes religiosos, diferentemente, não se misturavam com os homens vis. Jesus, ao contrário, sentava-se, comia e bebia com eles. Subtópico 1.1. O amor de Jesus pelos pecadores. Usamos dizer que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Evidentemente, o Senhor abomina as duas coisas pelo fato de o pecador viver na prática do pecado. Ele não entrará nas mansões celestiais porque está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Ainda Romanos, capítulo 6, versículo 23. Com a intenção de remir o pecador e absolvê-lo do pecado, Jesus aproveitou a sua natureza humana para valorizar os momentos de contatos com os homens. Diferentemente, ele se colocava em pé de igualdade com as pessoas que se achegavam a ele e as ministrava, demonstrando que não fazia acepção. Dificilmente pessoas que não se conhecem fazem convites umas às outras para banquetearem. Até em ambientes de trabalhos há certa distância entre funcionários. Hoje, existem restaurantes acessíveis às pessoas de baixa renda e se faz necessário que todos se sentem juntos, mesmo sem se conhecerem. Jesus assentava-se à mesa, comia e bebia com publicanos e pecadores, por amor e para atender às necessidades deles. Subtópico 1.3. A presença de Deus muda o ambiente. É interessante observar, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1, que os publicanos e pecadores achegavam-se a ele para ouvi-lo. Eles tinham interesse em saber o que o mestre haveria de lhes falar. Quando Jesus chegava em algum ambiente, as coisas mudavam. Coisas extraordinárias aconteciam. Conselhos eram dados. Milagres eram realizados. Curas e libertação de vidas aconteciam. Imaginemos como deveria ser a presença de Jesus dentro de uma casa. Que grande repercussão! Qual seria a expectação das pessoas? Como seria grandiosa a alegria dos moradores? De certa forma, orgulhosamente, as pessoas comentariam: Cristo, o Mestre, esteve em minha casa. Que saibamos recepcionar nosso Senhor para que Ele entre em nossa casa, purifique o ambiente com sua presença maravilhosa para mudar em nós tudo o que for preciso. Tópico número 2. Objetivos e propósitos das visitas de Jesus. Diferentemente das pessoas, Jesus não entrava nas casas com o objetivo de vasculhar. Confiram, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo número 5. Sua presença tinha por objetivo buscar e salvar o perdido. Ainda Lucas 19, versículo 10. Em João, capítulo 2, versículos 1 a 11, Jesus fez o primeiro milagre com o objetivo de manifestar o seu poder. Quando ele entrou na casa de Pedro, curou sua sogra que estava febril. Conforme registro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. À tarde, pelo poder da sua palavra, expulsou demônios e curou todos os enfermos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Ele curou e perdoou pecados. Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26.
Para a glória de Deus, Jesus é médico e salvador. Lucas, capítulo 5, versículos 29 a 32. Ele sabe quem o ama de verdade. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Com Jesus há consolo, vida e perdão. Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42 e 51 a 56. Não há ansiedade e fadiga. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Acontecem obras sociais, caridade, transformação de vidas, moldura de caráter, entusiasmo e fé. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 5 a 9. E Epístola de Paulo, 2 a Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele procura uma casa onde cear. Lucas, capítulo 22, versículos 10 a 14. Foi conduzido preso na casa do sumo sacerdote Caifás. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 57. Para ser acusado e condenado à morte. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 30. Depois de ressuscitado, apareceu na casa dos 11 para renovar-lhes a fé e lhes assoprar o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Retornou 8 dias depois, esteve com eles e tratou especificamente com Tomé. Ainda Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 26 a 29. Tópico 2.1. Relacionamento revela intimidade. João Batista estava preso quando enviou 2 dos seus discípulos até Jesus para tirar dúvidas se realmente ele seria o enviado de Deus. Numa demonstração de poder, a resposta foi propícia. Confiram. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 23. Jesus revelou que João, Lucas, capítulo 7, versículos 24 a 30, era um homem simples, que se vestia com modéstia, mas era como um mensageiro de Deus, um profeta que veio preparar o caminho, pregando e batizando. Em Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35, há uma comparação feita por Jesus. João não comia pão, nem bebia vinho, e diziam que ele tinha demônio. Jesus, ao contrário, era comilão e bebedor, amigo dos publicanos e dos pecadores. Jesus revelou que somente os filhos adquirem sabedoria justificada por Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27. A acusação dos escribas e fariseus de que Jesus era glutão nada mais era do que duvidar de que ele era o Filho do Homem. Jesus queria intimidade com os menos favorecidos e por isso se assentava à mesa com eles. Subtópico 2.2. A verdadeira amizade é duradoura. Existem pessoas que permanecem amigas mesmo distante. Não deixam a amizade morrer, pelo contrário, permanecem porque tempo e distância não são obstáculos. A amizade é duradoura. No passado, as amizades mantinham-se conectadas através das cartas manuscritas. Hoje, com o avanço da tecnologia, podem se relacionar através das chamadas de vídeos, por exemplo.
Todavia, quando surge oportunidade de as pessoas encontrarem-se, há emoção, porque prevalece a verdadeira amizade. Nosso Senhor também quer que tenhamos sincera amizade com Ele. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 13 a 15. Subtópico 2.3. Comparando o sentido das palavras colega e amigo, vemos que há diferença, como por exemplo, o colega conversa, alegra-se com a presença do outro. O amigo é diferente. Ele não abandona, quer nos momentos de alegria ou tristeza. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. O amigo vive sintonizado, sabe do que o outro gosta e do que não gosta. Conhece os problemas íntimos, está sempre pronto a ajudar na hora de maior necessidade. O amigo fala a verdade quando é preciso, dá bons conselhos, ele ama de coração. Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 6. O amigo o amigo ele não vive por interesse, mas se sente bem em ajudar. Estar junto à mesa é sinal de intimidade. A curiosidade dos fariseus era entender por que Jesus, sendo mestre, comia com os publicanos e pecadores. Capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, versículo 11. Jesus apresentava-se como o médico dos médicos. Curvas e doenças curava as doenças e chamava os injustos para lhes dar a chance de arrependimento dos seus pecados. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 12 e 13. Tópico 3.0. Jesus quer ser amigo de todos. Jesus quer ser amigo de todos e que tenhamos intimidade com Ele. Quer revelar-nos os segredos escondidos em Deus. Muitos não compreendiam suas parábolas. Com os seus discípulos, ele falava abertamente, esclarecia sobre o reino de Deus. Amigo é aquele que quer estar presente, compartilhar segredos, momentos de alegria e prazer. As Escrituras registram a amizade de Deus com Abraão. Livro de Crônicas, capítulo 20, versículo número 7. Ainda Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Também Jonatas, a amizade de Jonatas com Davi. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 13. Há exemplos de Jesus compartilhando segredos aos 11. Mateus, capítulo 13, versículo número 11. E ainda, capítulo 17, versículo 1. Havia entre eles 3 que se destacavam em intimidade, porque queriam estar próximos dele. Dentre os 3, João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 23, 25 e capítulo 19, versículo 26. João, que era a pessoa que reclinava a cabeça em seu peito. Nosso mestre é tão amigo
que deu a vida na cruz para salvar a humanidade. Todos merecíamos a cruz porque somos pecadores e devedores de Deus. Jesus é tão bom amigo que pagou nossas dívidas, quer ser amigo de todos. Mesmo pregado na cruz, antes da sua morte, suplicou perdão ao Pai pelos pecadores. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Como demonstração de amor recíproco, precisamos reconhecê-lo por Senhor e Salvador. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 11. E também ele quer que o adoremos. Precisamos adorá-lo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Não é preciso fazer sacrifício algum, pois o amigo Jesus já fez tudo por nós. Basta-nos somente crer. Subtópico 3.1. Jesus declarou-se filho do homem. Diante das afrontas dos escribas e fariseus, Jesus posicionou-se e fez menção de João Batista. Declarou o que ele era, defendeu-se das acusações e se declarou filho do homem. O que queria dizer? Ele foi gerado do ventre de Maria, tomou a forma humana, sem perder a sua divindade. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo número 7. Igualou-se aos homens, sem perder a sua essência de o Emanuel. Precisou comer e beber. Desfrutou das mesmas necessidades físicas, mas foi diferente dos demais homens. Ele é o Deus-homem ou Homem-Deus. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Fazia-se obrigatório de que escribas e fariseus reconhecessem-no e o respeitassem como filho do homem. Jesus sofreu afrontas e discriminações de muitos homens, mas ele não faz acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 37. Ainda, subtópico número 3.2. O Filho do Homem come e bebe. Seria ignorância imaginar que Jesus não comia e não bebia. O que está em evidência é a acusação dos escribas e fariseus. Diziam que ele, o mestre, estava comendo e bebendo com publicanos e pecadores, como comilão e beberrão. Tentaram acusá-lo de glutão e bêbado. Fosse nos dias atuais, chamariam-no de alcoólatra. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 41. Diziam dar mau testemunho. João, capítulo 8, versículo 46. E Epístola de 1 a Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 22. João era comparado a Sansão. Juízes, capítulo 13, versículos 4, 5 e 24. Nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e não bebia vinho e nem bebida forte. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Na verdade, o que mais queriam era condená-lo por se ajuntar aos que para eles eram desmerecedores do aconchego divino. Salmo 1, verso 1. Efésios
Ou melhor, eles não tinham sabedoria. Conforme registro de Lucas, capítulo 7, versículo 35. Lucas vai se referir ao Filho do Homem comendo e bebendo com os pecadores, pois não sabiam o que era ter misericórdia, conforme Mateus capítulo 9, versículo número 13. Subtópico 3.3. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Capítulo 15, versículo 1 do Evangelho segundo Lucas. É de se perceber que Jesus atraía pessoas interessadas ao que ele tinha a oferecer. João capítulo 6, versículos 30 a 40. Independentemente se a iniciativa de entrar na casa de alguém partira dele ou de quem o convidara. Mateus capítulo 8, versículo 8. As pessoas aproximavam-se. Marcos capítulo 7, versículo 24. Diferentemente dos pensamentos dos fariseus e escribas, ele comia e bebia com pecadores para se apresentar como o verdadeiro alimento. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 45, 47 e 48. Há erro grave quando as pessoas lançam palavras precipitadas e conclusivas a respeito do que veem, sem primeiro fazer análise dos fatos para que se obtenham a verdadeira compreensão. Assim como Jesus recebeu os publicanos e pecadores, ele nos recebe para nos dar a chance de vida eterna. Com ele, porque para isto ele veio. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 38, e João, capítulo 18, versículo 37. Por duas vezes, Lucas 15, 7, Jesus expôs que haverá alegria no céu por um pecador arrependido. Ainda capítulo 15, versículo 10 do livro escrito. Por duas vezes, Jesus expôs que haveria alegria no céu. Esclareceu que é mais valioso receber pecadores arrependidos do que os que não querem se arrepender. Subtópico 3.4. Há um banquete de Jesus na eternidade. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 4. Nessa expressão poética, há uma profecia sobre Jesus, a rosa de Saron. Cantares, capítulo 2, versículo 1. Ele terá prazer em se assentar conosco na sala do banquete. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 22. Na mansão celestial, João 14, versículos 1 e 2. Para que se arrependessem dos seus pecados e se tornassem seus discípulos. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 29. É satisfatório imaginar algumas pessoas privilegiadas pelas oportunidades de se assentarem à mesa com Jesus quando aqui esteve. Os que se tornaram filhos de Deus pela fé na palavra terão o mesmo prazer quando chegarem diante dele no paraíso eterno. Capítulo 12, versículo 37 do Evangelho segundo Lucas. O apóstolo Paulo escreveu:
Epístola 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que a igreja preparava-se para se apresentar como virgem para seu marido, a saber, Cristo. Para que essa realidade profética cumpra-se, faça necessário estarmos preparados com as vestes espirituais resplandecentes e viver de acordo com a justiça divina. Nós, a igreja, como noiva, seremos a esposa do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9. Pois bem, amados, a conclusão é a seguinte: Deus, Criador, Senhor dos céus e da terra, demonstrou seu amor para conosco, confundindo o raciocínio lógico e crítico de muitos. Enviou seu amado Filho, que se despiu de toda a sua glória, habitou entre nós, teve uma vida de humano para que cada um de nós possa compreender que há condições oportunas para nos aproximarmos dele, obtermos contato e comunhão com ele e, acima de tudo, vida eterna. Algumas reflexões. O que Jesus ensinou sobre relacionamento? Jesus ensinou que o amor mútuo é um dos principais relacionamentos, tão importante que é o segundo maior mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Segundo o Evangelho de Jesus Cristo e registro de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Mais do que amar o próximo, Jesus também ensinou a amar aqueles que se declaram nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. O apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, orientando-a sobre a relevância de se viver bem em sociedade. Paulo norteou seus ensinos sobre a importância dos relacionamentos interpessoais que envolviam os entes familiares, a comunidade religiosa e os demais setores da sociedade. O foco de seus ensinos visava o estreitamento dos laços amistosos entre os membros da comunidade, com o objetivo da realização de um crescimento mútuo. Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, ele registrou: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não há como falar em espiritualidade se não optarmos em seguir pelas retas veredas da não violência. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Se não formos defensores ferrenhos da justiça, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, versículo 10. Se não tomarmos a defesa dos pobres e necessitados, Lucas 17:10. Independentemente da nossa condição moral ou política, porque Deus não faz acepção de pessoas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 6. E assim, concluímos a nossa 9ª lição. E domingo próximo, se Deus disser que sim, estaremos de volta, comentando a lição número 10. Até lá, e que Deus em Cristo Jesus a todos abençoe. Ebenezer Dominical é a nossa revista da escola. Aqui temos 13 lições bíblicas que semanalmente estudamos. E neste trimestre estamos falando sobre Cristologia, o incomparável amor de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir.